Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Doutor Rodrigo Aidar, você tá bem? Tá tudo tranquilo? Vida boa, vida ganha. Vejo você em todos os meios de comunicação, mídia impressa, falada, televisionada e falada, como é a nossa aqui. É sempre brilhando bastante. Ô Aidar, você é um sujeito muito observador, né? Então, quando todo mundo festejando a automatização, né, dos processos, porque a coisa mais ridícula do mundo é aquela coisa de carimbo. Todo mundo festejando, e você falou, pô, vamos falar hoje de um assunto bizarro que a gente conseguiu deixar analógica a versão automatizada dos processos. A gente está conseguindo criar uma jabuticaba, uma e-jabuticaba. É isso, Aidar? O que está acontecendo com a justiça brasileira? Salve, Eneg. Você é sempre muito generoso comigo, viu? Devo dizer. Salve, Débora. Salve, Olá. Pablo. Oi, Aidar. O Eneg, e-jabuticaba foi a melhor definição que você podia ter dado para essa nossa conversa de hoje. Porque é exatamente isso. Agora, o mérito não é meu, não, Eneg. O mérito é da Folha de São Paulo e do INSPER. A Folha porque fez uma reportagem sobre um estudo do INSPER. Essa reportagem da Folha ela foi publicada ontem e ela mostra, Eneg, que não adianta a gente ter tecnologia sem que você mude a cultura das instituições, sem que você mude a mentalidade, sem adotar práticas arejadas, modernas. Eu conversava há pouco com um advogado, amigo nosso, né, sobre essa reportagem, e ele usou a seguinte metáfora. É como se a gente usasse um iPhone para brincar de ir buscar com um cachorro. Em vez de você usar aquele ossinho que você joga e fala vai buscar, você fazer isso com o iPhone. E por que ele usou essa metáfora? 90% dos processos hoje no Poder Judiciário são eletrônicos, ou seja, é cada vez mais raro a gente ver aquelas cenas daqueles volumes que se acumulavam nos gabinetes, cheio de pasta, papel, aquela capa de papelão amarela, né, que a gente via que formavam os processos. Isso acabou, o judiciário se modernizou, mas aí a gente tem um mas grande. Essa reportagem da Folha, ela mostra que ainda se reproduz, né, no processo eletrônico, práticas da época do processo de papel. Que essa, inclusive, é uma das causas da lentidão da justiça no Brasil. Essa reportagem tem como base um estudo feito pelo INSPER que mapeou 20 mil processos eletrônicos, de 4 tribunais diferentes, 5 mil processos de cada tribunal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e o da Segunda Região. 5 mil processos de cada tribunal, eles mapearam o andamento desses processos e eles descobriram que parte substancial das rotinas dos cartórios ainda reproduz o que se fazia na época do processo do papel, mas isso deixou de fazer sentido hoje. Um exemplo que a reportagem dá, Eneg, é, por exemplo, a remessa e os retornos de publicação de despacho no Diário Oficial. Porque antes o servidor precisava pegar uma cópia do despacho do juiz e mandar para a imprensa oficial, que publicava isso no Diário Oficial. A partir dessa publicação, valia a decisão do juiz. Hoje, o Diário Oficial não é impresso, só eletrônico, mas essa prática da remessa ainda se mantém. Para que serve essa remessa hoje com processo eletrônico? Só para registrar que aquela decisão vai ser publicada e depois que ela foi publicada. E essa remessa, entre aspas, porque não tem mais remessa, na verdade é um clique, mas dura um dia e volta um dia e tem um servidor para ficar clicando nessas remessas. Então, eles disseram que esse tempo, que eles chamam de tempo morto do processo, não faz mais sentido. Agora, por que essas práticas ainda são adotadas, Eneg? Porque precisa de mudança legislativa. A tecnologia mudou o processo, informatizou o processo, mas a gente não teve mudança legal, legislativa, que acompanhe essa tecnologia, com práticas que se amoldem ao que a gente tem hoje do processo digital. E aí, Eneg, não dá para não fazer uma comparação, né? A gente não está votando lei para modernizar o processo, para que judicialmente o processo, as práticas judiciais se adequem às novas práticas tecnológicas, mas está votando se vai ter voto impresso ou não, né? É surreal como a gente perde o tempo das discussões. Mas voto impresso é outra discussão.
Mas vem cá, se você fizer essa revisão completa, é provável também que você chegue à conclusão de que o número de servidores do Poder Judiciário não tenha que ser o mesmo que era há 10 anos ou há 15 anos. E você não tem uma redução, claro, você tem uma redução do número de funcionários por processo, porque o Brasil produz tanto processo que nem que se contratassem milhares e milhares de servidores de uma só vez, você conseguiria reduzir o número de servidores por processo, que é uma maneira meio suja de calcular se o Brasil é ou não produtivo. Mas se você pegar a velocidade de tramitação dos processos e você conferir, você vai ver que talvez você pudesse reduzir servidores, não só em números, mas também eliminação de cargos em cartórios, a quantidade de pessoas que tem que fazer notificação para cá e para lá, e isso não é legal. Então a revisão dos processos, como o estudo do INSPER, a reportagem da Folha sugere, também podem sugerir uma revisão das estruturas do Poder Judiciário. Hoje, o Poder Judiciário mais caro do mundo come uma quantidade de PIB que o Brasil não tem para entregar. E, no entanto, eles se dão salários acima de 100 mil, funcionários ganhando a maior média salarial de todo o serviço público brasileiro e entregando isso que você acaba de descrever. Será que a revisão dos processos também não envolve uma autocrítica chata de fazer? Sem dúvida nenhuma, né? Uma autocrítica chata de fazer. Conforme a tecnologia avançar, existem cargos no judiciário que certamente vão ficar obsoletos, mas, por outro lado, a tecnologia vai demandar outras funções. E essas outras funções, por mais que precisem de determinados treinamentos, elas vão acabar ocupando. Agora, é claro, seria interessante fazer essa reforma legislativa junto com a reforma administrativa, pensar as coisas de forma estrutural. Mas isso é cada vez mais difícil, né, Eneg? A gente vê cada vez mais discussões pontuais. Aliás, esse é um debate muito importante. Parar de fazer discussões pontuais, mudanças legislativas pontuais e discutir as coisas de forma estrutural. Isso vale para tudo, para o pessoal do Poder Judiciário, reforma de processo, reforma de Código Penal, porque às vezes diante de um crime, por exemplo, que causa uma comoção, um clamor na sociedade, a gente resolve aumentar a pena de um determinado crime para 40 anos, como se isso resolvesse alguma coisa, em vez de discutir de forma estrutural as coisas. Essa discussão que você coloca é fundamental. De repente, fazer essa reforma legislativa junto com uma reforma administrativa, mas não é uma reforma administrativa, como muitas vezes as carreiras de servidores, eles se colocam logo contra, dizendo sobre sucateamento. Longe disso. É uma reforma para fazer com que as estruturas funcionem a contento. Isso é mais do que necessário, né? Você está coberto de razão. E lembrando que Sua Excelência o cidadão, Sua Excelência o contribuinte, Sua Excelência o eleitor são os verdadeiros comandantes do Estado brasileiro. Não o comandante em chefe das Forças Armadas, o comandante do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Somos nós. Mas lembrar isso a eles nunca, né? E lembrar isso a eles nunca é demais. Valeu, Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta a conversar com a gente na sexta-feira. Obrigado. Valeu, Eneg. Valeu, Débora, Pablo. Valeu para os nossos ouvintes.